Pessoal, todo mundo entra no mercado querendo o mágico 1%, 2% ou até mais de lucro real por mês. Mas a verdade é que para a maioria das pessoas tentar buscar esse número é o caminho mais rápido para a ansiedade e para o erro. Hoje eu vou te explicar por que buscar 0,3% de lucro real ao mês é psicologicamente a estratégia mais inteligente que você pode adotar. Então, vamos lá, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e segue comigo. Tem o que eu chamo, gente, de fim da ansiedade do placar. O que é isso? Bem, quando você mira em 1% de lucro real, ou seja, acima da inflação, você está jogando no limite do risco. Se o mercado cai, por exemplo, 0,5% no mês, o mercado cai mais do que isso, você sente que falhou. Isso gera o que chamamos de viés da urgência. Ao aceitar, pelo contrário, 0,3%, você tira o peso das costas. É um alvo extremamente atingível, com ativos seguros. Quando o retorno vem fácil, a sua mente entende que o plano está funcionando e você para de checar o saldo na corretora de 5 em 5 minutos. Mas então, por que será que vendem aí na internet, como eu sempre digo, os primos, a ideia de 1% em tudo que é vídeo do YouTube? Ora, o motivo é muito simples. Aliás, o motivo não, os motivos. São basicamente dois motivos. Primeiro, que é um número redondo e que parece pouco, só 1%. A gente não está acostumado a pensar, fazer um cálculo mental em números não inteiros, como é o 0,3%. O cérebro, ele sempre vai procurar o caminho mais curto. Para o cérebro, aquilo é o mais fácil, portanto, o mais lógico. 1% é mais lógico. Para a maioria das pessoas, se eu falar que, vamos lá, calcule 1% de 1.000, ou então calcule 1% de 100 mil, ela consegue dar a resposta em poucos segundos. Mas para essas mesmas pessoas, se eu falar, olha, calcule 0,3% de 1.000, ou calcule 0,3% de 100 mil, elas vão ter que pensar um pouquinho mais. Lembra, o cérebro escolhe o caminho mais curto. Segundo fator, fica visualmente muito mais pomposo, gente? Os números se multiplicam na tela muito melhor, sem dúvida. E como é o caminho mais curto, então seu cérebro aceita isso como muito possível. É mais rápido alcançar cifras astronômicas fazendo o cálculo com 1%. Ok, mas é natural agora você estar se perguntando, tá, mas qual é o problema de eu pensar em 1%, fazer 1% ao mês, além da inflação? Aqui que entra o que chamamos de prevenção do erro por desespero. Talvez você ainda não saiba, mas a dor de uma perda é provavelmente 2 vezes maior que o prazer de um ganho. Sabia disso? Pois é. E o que isso significa, Gente, significa o seguinte, quem busca os famosos 1% costuma tomar risco completamente desnecessário e que deveriam ser a todo custo evitado. E aí, meu caro, quando a perda vem, pois é, aí piora a coisa. O cérebro entra em modo de recuperação, de buscar uma solução rápida. E é justamente aí que você faz as piores escolhas da sua vida em termos de investimento. É aí que você vai investir em ações ruins, em criptomoedas sem futuro nenhum, vai investir até em meme coin se precisar, e te prometerem que pode dar mais do que isso. Um fundo de investimento que promete o impossível. Porque agora, para recuperar as perdas, você precisa muito mais do que 1% ao mês, já que você estava trabalhando com 1%. Mas, quando você mira apenas em vencer a inflação nos nossos razoáveis 0,3% ao mês, você raramente vê seu patrimônio derreter.
E você mantém uma das coisas mais importantes na busca da sua meta financeira. Sabe o que é? A estabilidade emocional, que é o maior ativo de um investimento, seja qual for, em longo prazo. Com 0,3%, você mantém o foco naquilo que você efetivamente pode controlar. A grande armadilha psicológica para qualquer investidor, principalmente os que estão há poucos anos no mercado, e quando eu digo, tá, gente, poucos anos, eu estou falando menos de 15 anos, tá? Achar que podem controlar um mercado, olha, quem está há menos de 15 anos, ou quem está há 50 anos, é uma grande bobagem. Ninguém controla o mercado, você não controla o mercado. Talvez alguém bilionário ou trilionário, provavelmente não é o seu caso, né? Porque eu acho que aí nem estaria vendo esse vídeo, não sei também, quem sabe. Aí, essa pessoa trilionária, talvez ela possa ter algum controle sobre uma que outra ação, veja bem, mas não sobre o mercado. Uma outra ação, ok, sobre o mercado, não. Mas sabe o que você pode controlar, independente de quanto você tem de grana? Você pode e deve controlar o seu aporte e o seu tempo. 0,5% ou 1% ao mês, 1% pior ainda, depende de sorte, gente. Depende de muito time e o pior, de tomar muito risco. Mas 0,3% ao mês, depende, sabe de quê? Unicamente de disciplina. E isso você pode ter. Quando você foca no 0,3%, você para de tentar vencer o mercado e começa a focar em aumentar sua renda para aportar mais e mais. Aí você passa a pensar em como pode ganhar mais no seu trabalho para poder acelerar os seus aportes, os seus investimentos. E acredite no ponto principal disso, que eu vou falar para vocês agora. Psicologicamente, isso muda completamente o jogo ao teu favor. Você deixa de ser um apostador e se torna um construtor, um verdadeiro investidor. A conclusão que se chega é que, no final das contas, o melhor investimento é aquele que te deixa dormir à noite. Se 0,3% real ao mês, superando a inflação, te dá paz para continuar aportando por 10, 20, 30, 40 anos, você vai ficar muito mais rico e principalmente muito mais saudável para aproveitar seus rendimentos no futuro, do que quem buscou aí o tal de 1%, se estressou e desistiu no meio do caminho. Você está muito melhor que os traders, os scalpers e por aí vai. Entenda o que qualquer investidor de sucesso sabe de cor e salteado. A constância vence a intensidade, sempre. E você, hein? Consegue entender tudo isso? Você concorda ou discorda do que a gente conversou aqui? Me conta nos comentários se você acha razoável 1% ou seria mais razoável 0,3%. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Se quiser, compartilha com aquele teu amigo que vive te mandando dicas douradas de investimento mágico. E enquanto isso, eu lhes digo, bye Brasil!